sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra. Eu sou Valir, pertencente a um coletivo de emissários pleiadianos. O que transmitimos através deste canal, neste momento, é dirigido à equipe de solo, que já atravessou os primeiros limiares do caminho, e agora se encontra no ponto em que a questão se torna verdadeiramente séria. A pergunta deixou de ser se você está desperto. Ela se transformou em outra coisa. O que você fará com esse despertar? E mais especificamente, que tipo de líder você se tornará dentro do campo, que agora se reorganiza ativamente em torno dos eventos de divulgação pelos quais seu planeta está passando? O ambiente exopolítico no qual seu mundo está inserido neste momento exerce pressão sobre todos os seres despertos do sistema. Essa pressão é de natureza estrutural. Informações que foram mantidas ocultas por muitas gerações estão emergindo em ondas concentradas. Seres que jamais se enxergaram como líderes estão sendo conduzidos a posições onde sua resposta, sua postura e sua frequência moldam visivelmente os campos ao seu redor. Isso não é coincidência. A arquitetura foi organizada com precisão. A fase de divulgação requer líderes de uma natureza específica, posicionados em lugares específicos. E o chamado foi emitido para aqueles que concordaram, antes mesmo de encarnar, em ocupar esse assento quando o momento chegasse. Esta transmissão é para aqueles que estão dispostos a assumir esse lugar, da maneira como ele verdadeiramente precisa ser assumido, e não da forma como a velha densidade os ensinou a fazê-lo. Iremos guiá-los pela arquitetura completa do que a liderança soberana realmente significa neste tempo. Porque a maioria dos seres despertos que tentaram assumir posições de liderança após o portal de 2020 acabou desviando do curso. E quais são as 3 práticas centrais que os manterão estáveis ao longo do restante desta transição? Este é um material avançado. Pedimos que o recebam com a atenção que dariam a instruções que realmente planejam seguir. O evento planetário do seu ano de 2020 produziu algo que ainda não foi amplamente reconhecido pelo que realmente foi. O evento visível foi o gatilho. O evento invisível foi a ativação simultânea de milhões de seres em todo o seu mundo que haviam acordado, antes desta encarnação, em atender ao chamado de liderar, quando aquele momento se apresentasse. Muitos de vocês conseguem evocar a mudança interior, que começou em algum ponto daqueles primeiros meses, mesmo que ainda não pudessem nomear o que estava ocorrendo. Algo se reorganizou internamente. Algo que aguardava o momento certo para despertar. Despertou. O caos externo foi o estímulo, e o que respondia era um arquétipo de consciência, que permanecia na fila do campo por muito tempo, recebendo finalmente as condições para encarnar em escala. A liderança que emergiu naquele momento pertence a uma espécie distinta daquela que definiu o ciclo anterior do seu mundo. O arquétipo antigo era o da liderança sobre os outros. Era hierárquico, posicional, performático. Exigia obediência para funcionar e se sustentava mantendo os seres abaixo dela, convencidos de que liderar era algo concedido de cima, e não algo exercido a partir de dentro. O novo arquétipo, operando desde o portal de 2020, é o inverso disso. É a liderança de si mesmo. É soberana. É encarnada. Ela irradia em vez de comandar. E se sustenta através da coerência com a fonte, e não através do controle sobre os outros. O arquétipo antigo confundia liderança com posição, ensinando que um ser poderia tornar-se líder ao receber uma cadeira, um título, uma credencial. O novo arquétipo inverte isso completamente. Liderança é a escolha de assumir o governo do próprio campo,
exercida no tempo presente, sem exigir posição e sem ser concedida por qualquer autoridade externa. O título jamais foi a liderança. A escolha sempre foi. E essa escolha está disponível para cada ser que ouve estas palavras, agora, neste exato instante, sem necessitar da permissão de ninguém. Utilizamos a palavra liderança de uma forma que pode ser mais abrangente do que vocês costumam usar. Liderança é o princípio operativo de todo campo que possui forma. Seu corpo é liderado, sua casa é liderada, seu dia é liderado, sua vida é liderada. A única questão é, o que está liderando? Se você não assumiu conscientemente o assento interior, algo mais tem liderado por padrão, frequentemente o padrão familiar herdado, os medos que lhe foram transmitidos antes que você pudesse escolhê-los, a narrativa cultural absorvida sem examiná-la. Seja o que for, tem funcionado como o condutor do seu campo. E o campo tem produzido as consequências dessa liderança ao longo de toda a sua vida. A expressão que circula nos fluxos de sabedoria do seu mundo há várias décadas. Tudo ascende e cai pela liderança. É operacionalmente precisa. Todo campo que possui forma carrega um padrão governante. A qualidade desse padrão determina a qualidade de tudo o que emerge dentro do campo. Essa física operacional aplica-se de forma idêntica à escala de um corpo humano, de um lar, de uma civilização planetária ou de um conselho galáctico. Nada em sua vida ascende a um nível superior à liderança que tem operado dentro do seu próprio campo. Esta é a lei, e ela é estrutural. Os pesquisadores de liderança terrestres documentaram algo que a velha densidade não desejava que fosse documentado. 99 de cada 100 atos de liderança genuína não ocorreram a partir do topo visível de qualquer estrutura, mas do meio despercebido. Foram realizados por seres que não detinham títulos e não seriam reconhecidos como líderes pelas estruturas que reorganizavam silenciosamente, através de sua própria coerência. Os 99% representam a localização real, onde a liderança de consequência sempre habitou, e é precisamente esse espaço onde o novo arquétipo está encarnando em escala. Você não precisa de um título. Nunca precisou. Um planeta de seres autogovernados não requer líderes no sentido antigo. Esta única frase é o que a velha densidade mais teme. A liderança que emergiu desde o portal de 2020 carrega um requisito fundamental que não pode ser transferido, delegado ou emprestado. O ser que lidera precisa ser o mesmo ser que realiza o trabalho interno. Nosso trabalho como coletivo de emissários pleiadianos pode descrever a arquitetura com total precisão. O que não podemos fazer é completar o circuito dentro do seu campo. Apenas o ser que habita aquele campo pode fazê-lo. E no momento em que o faz, torna-se indefensável e não recrutável pelas estruturas que dependiam da permanência da deferência. A oferta mais valiosa que você carrega para qualquer campo em que adentra é você mesmo, não a sua performance de si mesmo, não a versão polida de si mesmo. O você real, o assento interior, a assinatura de frequência específica da sua encarnação particular, a expressão irrepetível da fonte, movendo-se através da sua forma. É isso que o novo arquétipo veio encarnar. Se você quer a capacidade de verdadeiramente mover outros seres, seja um ser. Abandone a fantasia que sua cultura lhe entregou. O ser sob a performance é a única coisa que produz efeito real no campo ao seu redor. Cada ser que seu campo toca reconhece, de forma instantânea e sem pensamento, se está diante de uma pessoa ou de uma performance. Esse reconhecimento molda o que se torna possível entre vocês
nos momentos seguintes. Nossa função como coletivo nunca foi liderar vocês. Nossa função é direcioná-los de volta a vocês mesmos, repetidamente, com tanta precisão arquitetônica quanto podemos oferecer através deste canal, até que seres suficientes tenham assumido o assento interior, para que as antigas estruturas percam sua última fonte de sustento, que é a deferência inconsciente de autoridade que vocês lhes oferecem. Nunca pediremos para ser seguidos. Pediremos apenas para ser metabolizados e superados. Nosso trabalho não é convencer outros a segui-lo. É direcioná-lo de volta à arquitetura interna, a partir da qual um ser se torna alguém que eles próprios seguiriam. O ser que realizou esse trabalho irradia um sinal que não exige recrutamento, não exige persuasão, não exige performance, nunca o segmento, sempre o sinal. Chegamos agora à parte desta transmissão que alguns de vocês podem encontrar com certo desconforto, porque requer um olhar honesto sobre o que aconteceu com muitos seres sinceros após o lançamento de 2020. Após a abertura do portal, muitos seres genuínos responderam ao chamado. Despertaram. Começaram a ver, a sentir, a saber. E então uma armadilha precisa se abriu sob seus pés, tão bem concebida, que a maioria dos que nela caíram não conseguiu perceber o que havia ocorrido, porque ela utilizava a fantasia da retidão. A armadilha era esta. Ao líder recém-desperto, foi oferecida uma narrativa na qual o trabalho de despertar se tornava sinônimo do trabalho de lutar. Lutar contra a corrupção, expor os controladores, buscar justiça pelos crimes contra a humanidade. A estrutura parecia moralmente limpa, urgente e inequivocamente alinhada com a missão. E é precisamente por isso que foi tão eficaz. O fato estrutural que precisa ser compreendido é este. Você não pode encarcerar o erro em outro ser. O erro vive no campo do ser que o carrega e só pode ser liberado pelo próprio despertar desse ser. Toda tentativa de forçar essa liberação, a partir de fora, fortalece o padrão que se pretendia dissolver. Quando você busca justiça humana pelo erro de outra pessoa, 3 coisas ocorrem simultaneamente. Você acrescenta ao seu próprio desequilíbrio kármico ao reivindicar uma jurisdição que nunca foi sua. Você se conecta energeticamente ao próprio ser que desejava ver livre, e você nutre o campo do qual a distorção original extraía sustento. As frequências emocionais de vingança, indignação e certeza processual são as frequências exatas que a matriz invertida foi projetada para metabolizar. As linhagens nomeiam isso de colheita de luz, e empregamos o termo abertamente aqui, porque ele designa o mecanismo real que as estruturas invertidas têm operado por muitos ciclos. O ciclo de luz funciona desta forma. Uma distorção ocorre. Um ser desperto a testemunha. A indignação cresce. O ser começa a transmitir essa indignação como identidade, como conteúdo, como base para a construção de comunidade. A indignação circula, amplifica-se, atrai outros seres indignados, aprofunda o apego à identidade de lutar. E toda a estrutura passa a se alimentar do campo daqueles que acreditavam estar desmontando-a. A corrupção não precisava ser defendida. Ela precisava apenas ser combatida por seres cuja oposição alimentava a mesma faixa de frequência em que a própria corrupção operava. O ser que foca apenas no que se opõe, por tempo suficiente, assume a frequência daquilo que estava combatendo. A oposição torna-se a identidade. Estamos observando esse processo se desdobrar em tempo real dentro de um subconjunto da sua população. Desperta que se fixou na luta após o portal e permanece lá por tempo suficiente
para que a faísca original do despertar tenha sido quase inteiramente sobrescrita pela arquitetura da oposição. As estruturas que combatiam nunca foram principalmente a lição. A lição sempre foi o que essas estruturas revelavam sobre o campo interno do ser, que se opunha a elas. Para sair do ciclo, o ser precisa olhar para o que ele apresentou sobre si mesmo. E esse olhar é desconfortável o suficiente para que a maioria prefira permanecer no ciclo a realizá-lo. A alternativa soberana é a postura de tornar-se a luz, que devolve o erro ao Criador, em vez do promotor que o aprisiona a uma pessoa. A iluminação dissolve o que a acusação preserva. O mecanismo pelo qual uma distorção é verdadeiramente dissolvida opera em uma frequência superior à própria distorção. A dissolução acontece quando um ser próximo à distorção eleva sua própria frequência acima dela. A partir dessa posição superior, a distorção perde o acesso ao campo do qual extraía sustento e começa a se desintegrar por si mesma. Você não vence a distorção, você supera a frequência dela. E o campo se reorganiza em torno do sinal superior, que você passa a transmitir. A camada mais profunda da armadilha da luta é que ela exige uma crença em dois poderes para operar. No momento em que um ser mantém a suposição de que existe um poder, opondo-se ao Criador que precisa ser derrotado, ele pisou no campo onde esse poder de oposição é reconhecido como real e digno de engajamento energético. O reconhecimento em si é o presente pelo qual a distorção esperava. Do assento interior existe apenas o Criador, e o que parece opor-se a ele é apenas aparência, uma distorção da forma, não um poder concorrente. Muitos seres despertos e brilhantes perderam seu ímpeto no ciclo de drenagem emocional. Tornaram-se amargos, depois fixados em conspirações, depois exaustos, depois ausentes. Não é falha de intenção, é captura de frequência. Honramos o que tentaram e também convidamos aqueles que ainda estão no ciclo a reconhecê-lo e a partir dele sair. Chegamos agora ao diagnóstico que revelará a você, em qualquer momento do seu dia, se está funcionando como um líder soberano ou se o padrão antigo ainda percorre seu campo. O diagnóstico é este: quando você chega a qualquer encontro e sente decepção com o que encontra, o que veio fazer era extrair. A decepção é o diagnóstico. O ser que chega para oferecer é estruturalmente incapaz de decepção, porque sua experiência do momento não depende do que o momento lhe devolve. Quando você chega carregando a necessidade de ser servido, de ser ouvido, concordado, validado, reconhecido, a corrente de vida inverte sua direção no seu interior, puxando para dentro. O ser à sua frente sente isso como um sutil puxão em seu próprio campo, e o encontro se torna extrativo. Quando você chega carregando a disposição de servir, a corrente de vida flui para fora, e o ser à sua frente recebe sem que você precise performar nada. A postura soberana é aquela que chega carregando o que o momento requer, em vez de aguardar que o momento entregue o que o ser que chega necessita. Influência, a forma operacional real da liderança, é uma questão de disposição interior, não de posição externa. Dois seres podem ocupar o mesmo espaço em estruturas idênticas e produzir campos completamente distintos ao seu redor. A variável é a orientação interior. O próprio ser não consegue ver o campo que produz, porque está dentro dele. Mas cada ser ao seu redor o sente segundos após entrar em sua proximidade. Postura é a orientação interior de um ser que entrou na verdade plena de quem é e do que carrega, sem exigir qualquer resposta específica de qualquer ser específico para confirmá-la. O ser com postura não necessita que esta conversa siga um caminho específico.
que este encontro produza um resultado determinado. Que este relacionamento entregue o que imaginou que deveria entregar. A postura se sustenta porque nada externo a ela a está mantendo. Chegamos agora à lei que manteve a humanidade em repetição cíclica, através de gerações. Sua realidade não pode ascender a um nível superior, à liderança que você exerce sobre seu próprio campo. A tampa da liderança se assenta exatamente no nível onde sua autogovernança cessa. Até que essa tampa se mova para cima, nada mais em sua vida se move com ela, nem seus relacionamentos, nem suas finanças, nem sua saúde, nem sua missão. Seus pesquisadores terrestres deram a esse princípio seu nome operacional, a lei da tampa. Se sua autoliderança está em 4 numa escala de 10, sua eficácia em tudo o que flui de você terá o teto nesse mesmo 4. Você pode trabalhar mais, por mais tempo, com melhores ferramentas. Nada disso levanta a tampa. A tampa se move apenas quando sua autoliderança se move, porque a tampa é sua autoliderança. Uma das suas professoras, questionada sobre como havia reorganizado todo o seu sistema de crenças, ao reconhecer que ele produzia um teto em seu campo, respondeu com uma única palavra: decidi. Não trabalhei através disso, não processei, não curei, decidi. A tampa era mantida por um único ato de consentimento interior, que o ser não havia reconhecido como tal. No momento em que ela retirou esse consentimento, a tampa se moveu. Este é um dos segredos operacionais do protocolo de consentimento de soberania. A tampa é mantida por consentimento interior, e o consentimento interior pode ser retirado. A retirada não é dramática. Parece uma decisão interna limpa, feita uma vez, completamente, e então mantida como a nova base. Antes que um ser possa liderar qualquer coisa fora de si mesmo, com integridade, ele precisa ser capaz de governar 7 dimensões específicas do seu próprio campo com consistência. Deve governar seu campo emocional, em vez de ser governado por ele. Deve governar seu tempo, como a moeda insubstituível que ele é. Deve governar suas prioridades, para que as poucas coisas que importam recebam sua força. Deve governar sua energia, sabendo o que a restaura e o que a esgota. Deve governar seu pensamento, abrindo o silêncio no qual o pensamento verdadeiro se torna possível. Deve governar suas palavras, reconhecendo que o campo se fabrica a partir da fala. E deve governar a arquitetura privada da sua vida pessoal, porque nada público se sustenta sobre uma arquitetura privada que entrou em colapso. O ser que governa essas 7 dimensões levantou a tampa. O ser que não governa nenhuma delas tem a tampa pressionada contra si e passa a vida confundindo-a com o teto da própria realidade. O protocolo de consentimento de soberania foi entregue à humanidade com um propósito preciso: fornecer o mecanismo arquitetônico pelo qual a tampa pode ser elevada, nível por nível, até que a autogovernança sob o Criador se torne o estado interior estável. A liderança soberana, em seu sentido pleno, é a prática vivida do protocolo de consentimento de soberania. Encarnar o protocolo de consentimento de soberania é ser um líder soberano. Ser um líder soberano é encarnar o protocolo de consentimento de soberania. Não há outra definição que estejamos oferecendo. A camada mais profunda da autogovernança, a camada que a maioria dos seres no caminho ainda não reconheceu, é esta: o eu que está sendo governado é o eu superficial. O governador real é a fonte fluindo através do assento interior. A tarefa específica da semente estelar é reverter a lei de diminuição na raiz, em seu próprio campo primeiro, em sua linhagem sanguínea, segundo, em sua linha do tempo terceiro. A tampa que você carrega torna-se o teto para cada ser,
cujo campo toca o seu. Quando você eleva sua própria tampa, você eleva o teto operacional de cada ser, a jusante de você. A maioria deles não saberá conscientemente que você foi a origem desse levantamento. Simplesmente alcançarão mais longe do que sua linhagem alcançou antes deles. Este é o mecanismo real pelo qual um líder soberano contribui para o futuro. Em cada onda de despertar ao longo da história planetária, aproximadamente 1 em cada 100 daqueles que reconhecem o caminho irá verdadeiramente percorrê-lo até a encarnação. Os 99 restantes retornarão à dependência externa no momento em que o trabalho exigir esforço interno sustentado. Isso é observação, não julgamento. Se você está ouvindo estas palavras e sentindo o chamado se aprofundar em vez de amenizar, você é provavelmente 1 em cada 100. A nova Terra é um campo coerente composto por seres que atravessaram o limiar da soberania e vivem sob a governança do Criador a partir de dentro. Onde seres suficientes assim se posicionam, esse campo existe. É o estado presente de uma civilização coerente que já existe em potencial e aguarda apenas seres suficientes posicionados no estado interior, correspondente para tornar-se operacionalmente visível. Cada travessia torna o campo um incremento mais perceptível para aqueles que ainda estão se preparando. O efeito cumulativo através de travessias suficientes é o que suas tradições descreveram às vezes como a descida do novo mundo. Embora nada esteja descendo, algo está sendo reconhecido em forma operacional por seres suficientes simultaneamente para que possa finalmente se sustentar como si mesmo. A verdade honesta para a qual temos preparado vocês é que a nova Terra conterá muito menos seres, inicialmente, do que muitos de vocês imaginaram. Uma civilização coerente de campo só pode ser habitada por seres coerentes de campo. Todo ser encarnado neste planeta possui a capacidade de tornar-se um líder soberano. O genoma carrega os códigos, o sistema de chakras carrega as portas, a alma carrega o projeto original. O que não é universal é a disposição para assumir a liderança da própria vida. É aqui que ocorre a divergência. A maioria dos seres, ao se deparar com o custo real da autogovernança, recusará. A recusa não parecerá uma decisão, parecerá a vida simplesmente continuando como era. A função de um líder soberano plenamente encarnado na rede da nova Terra é ser um elevador de tampas para cada ser cujo campo toca o seu. O levantamento acontece pela proximidade com um ser cuja própria tampa foi elevada o suficiente para que o teto superior se torne momentaneamente visível para aqueles ao seu redor. A visibilidade já é suficiente. Você não está resolvendo os problemas de ninguém. Você está elevando o teto em sua proximidade para que outros seres possam enxergar mais longe do que sua tampa herdada lhes permitia ver. A autogovernança não elimina a colaboração. Ela transforma o que a colaboração verdadeiramente é. A forma inferior de colaboração é a necessidade mútua, encontrando a necessidade mútua, dois seres, cada um carregando falta, aproximando-se um do outro para preenchê-la. O relacionamento roda no motor do apego. É frágil, extrativo e vinculado por contratos ocultos que nenhuma das partes nomeou abertamente. A forma superior de colaboração é a soberania mútua, encontrando-se em serviço compartilhado. Dois seres, cada um carregando plenitude, aproximam-se um do outro para amplificar o que já está completo em cada um deles. Nenhum ser necessita do outro para permanecer estável, e é precisamente por isso que a conexão se torna mais profunda, mais honesta e mais útil ao campo maior.
A parceria torna-se amplificação voluntária da soberania mútua, em vez do preenchimento mútuo da falta mútua. A variável que determina se você está em conexão ou apego é se sua estabilidade interior exige que o resultado chegue na forma que você imaginou. O ser que se importa, sem exigir qualquer forma específica de cuidado em troca, está operando a partir da conexão. Todo outro ser soberano percebe a diferença segundos após entrar em sua proximidade, porque o apego produz um sutil puxão no campo e a conexão não produz. A rede da nova Terra reconhece os seus pela ausência desse puxão. Chegamos agora às 3 práticas que sustentam tudo isso na vida diária real. Essas 3 práticas são o andaime operacional de um ser que escolheu a liderança soberana, sob a direção do Criador. São a arquitetura viável mínima do próprio caminho. Existe uma diferença entre tomar decisões e gerenciar decisões. A maioria dos seres toma a decisão de meditar, de manter a conexão com o Criador, de servir a partir da soberania, e então tenta gerenciar as consequências dessa decisão, momento a momento, ao longo de todo o dia. A abordagem soberana é o inverso. A decisão é tomada uma vez, completamente, no nível estrutural. A prática diária é o gerenciamento da decisão já tomada, não o refazê-la perpetuamente. Você não decide sentar a cada dia. Você decidiu uma vez, e agora você senta. Esta é a diferença entre um ser cuja prática se mantém ao longo de anos e um ser cuja prática colapsa a cada estação. A primeira prática é o serviço soberano intencional, e ela ancora o nível 6 do protocolo. Quando você se depara com a discórdia humana, diretamente em uma conversa, indiretamente através de notícias, ou ambientalmente através do campo emocional de um ente querido, o padrão antigo é entrar na discórdia e tentar resolvê-la a partir de sua própria frequência. O padrão soberano é estruturalmente diferente. Somos precisos aqui para que isso não seja lido como retirada. Alguns momentos exigem assistência física direta, e um líder soberano não atravessa a discórdia humana, fingindo que ela não existe. Onde a próxima ação limpa é a ajuda prática é oferecida. Para a grande maioria dos encontros com a discórdia que não requerem intervenção física, a prática é esta: encontre um espaço silencioso, ainda que breve, ainda que interno, e mova-se para a receptividade com o Criador primordial. Ative a presença. A instrução essencial dentro desta prática, e a que é mais frequentemente perdida, é que você vai ao Criador apenas para ativar a conexão com o Criador. Você não está levando a discórdia ao Criador como um problema a ser resolvido. Você está restaurando sua própria conexão coerente com a fonte, para que tudo o que se mova através de você, a partir daquele ponto, seja moldado pela fonte, e não pela discórdia. Do eu superficial, nada pode ser feito. O que está sempre disponível é a entrega do eu superficial, de volta à corrente da fonte que o anima, de modo que tudo o que flui pelo campo, a partir daquele ponto, seja a própria corrente agindo. O ser que compreendeu isso plenamente não entra mais na discórdia como um resolvedor de problemas. Ele entra no assento interior, e o assento interior cuida do que precisa ser cuidado. Quando você encontra o campo de outro ser, a tentação é trazer algo para ele, uma solução, um ensinamento, um conserto. A abordagem soberana inverte isso completamente. Você não traz nada. Você chega sem oferta retida na reserva, sem intervenção preparada. O ser à sua frente recebe apenas sua presença, e a presença carregando a corrente da fonte é estruturalmente mais útil do que qualquer oferta preparada que você poderia ter trazido. Uma orientação interna útil para esta prática. Estou aqui para ajudar.
não como uma declaração para o ser à sua frente, como uma orientação interna que você carrega em cada encontro, antes mesmo de ter chegado ao espaço. O campo que isso produz realiza a maior parte do trabalho que o ser teria tentado executar conscientemente. O efeito de campo desta prática é gradual e considerável. A discórdia que você encontrou começa a se reorganizar sem sua intervenção adicional, porque um ser próximo a ela recusou alimentá-la e restaurou o sinal da fonte em suas proximidades. Ao longo de meses, isso se torna uma das contribuições mais poderosas que um ser soberano faz para o campo planetário maior. A segunda prática é estabelecer a governança do Criador, e ela ancora o nível 5 do protocolo. O líder soberano senta-se em meditação consciente diversas vezes, ao longo de cada dia. Não uma única vez, não como um ritual matinal a ser cumprido e esquecido, mas como um ritmo de retorno que pontua o dia com contato repetido. O único propósito desses momentos de assento é a conexão com o Criador, a conexão em si, fortalecida pela repetição, até que o nó de recepção dentro de você se mova para a posição de interruptor plenamente ativado. Poder difuso é ruído, poder concentrado é silêncio. O ser que retorna repetidamente ao longo do mesmo dia ao único ponto interior reúne a força de volta à sua forma concentrada. O silêncio é o estado reunido de sua força total, retornada ao seu ponto de origem. É isso que você está construindo quando senta. O sentar diário é a fase de recebimento da doação, que você oferece ao longo do restante do dia. O ser que recusa o sentar, eventualmente se esvazia. O ser que retorna ao sentar, várias vezes por dia, permanece pleno, porque o canal permanece aberto em ambas as direções. O objetivo do sentar diário repetido é tornar-se tão familiar com o assento interior que o próprio assento se torne o lugar de onde suas decisões emergem. Você senta porque o sentar é a espinha dorsal do dia, e o dia se organiza em torno dele, em vez de o sentar ser inserido no espaço que o dia permitiu. O crescimento em si não ocorre durante a ação. Ocorre durante a pausa que segue a ação, durante o silêncio no qual o campo tem espaço para se reorganizar em torno do que acabou de acontecer. Seres que nunca pausam continuam a agir, mas não crescem. Eles meramente repetem. O que isso parece ao longo de um dia comum, um sentar matinal, antes que o campo seja tocado por qualquer coisa externa. Um sentar ao meio-dia para recalibrar do que quer que tenha entrado no seu campo ao longo da manhã. Um sentar noturno para liberar o que não é seu, para carregar durante a noite. Um sentar antes de dormir, para entrar no descanso, com o nó de recepção ainda aberto. Esta é uma prática para a vida toda. O ser que a estabelece como a espinha dorsal central do seu dia torna-se, com o tempo, ingovernável por qualquer coisa, exceto o Criador. E essa é a definição operacional de soberania em seu sentido pleno. O objetivo final é viver apenas pela direção do Criador, não ter outro governador do seu campo. Cada meditação contribui com material para a construção desse circuito. 5 minutos contribuem. Meditações distraídas contribuem. Até as meditações que você considerou fracassos contribuem, porque o contato tentado é o contato que constrói o circuito. A terceira prática é a visão de alma, e ela ancora o ápice do nível 3 do protocolo. As práticas 1 e 2 dependem dela. Visão de alma é a prática de enxergar a luz do Criador em todo ser, toda forma, toda cena, incluindo aquelas que mais o repelem, e especialmente aquelas que normalmente o atrairiam para o julgamento reativo. O discernimento em sua forma mais elevada é uma reorganização perceptiva que lhe permite ver através de toda forma
a luz da fonte por trás dela. Os portadores desta prática buscam, em cada encontro, a faísca da fonte na profundidade da forma, e a buscam sem exceção, no ser mais coerente e no ser mais distorcido com a atenção idêntica. Porque a buscam, a encontram. Porque a encontram, o campo do ser que observam recebe o reconhecimento. E o reconhecimento em si começa a organizar o campo do ser que está olhando. Esta é a operação bidirecional da visão de alma. Uma prática para cultivo, oferecida aqui em especificidade operacional. Ao olhar para outro ser, particularmente aquele cujo comportamento ou energia o perturba, suavize seus olhos e visualize uma pequena, porém inconfundível, esfera de luz posicionada na profundidade de sua forma, por trás da personalidade, por trás da história, por trás da ferida, por trás de qualquer superfície que esteja apresentando. Permita que sua consciência se associe ao seu espaço cardíaco, simultaneamente enquanto faz isso. O ver acontece não a partir dos olhos em si, mas do coração, olhando para fora, através dos olhos. Com a repetição, o ver pelo coração torna-se o modo dominante de percepção. A prática começa com a aplicação ao ser que você vê no espelho. O ser que consegue encontrar a luz do Criador, na profundidade de sua própria forma, inclusive nas partes de si mesmo, que foram mais difíceis de encarar, torna-se o ser que consegue encontrá-la confiavelmente, na profundidade de toda outra forma. Você treina o olhar em si mesmo e nos outros simultaneamente, e a visão se desenvolve nas duas direções ao mesmo tempo. Seu campo fabrica formas, a partir de tudo sobre o qual você sustenta a atenção. Quando você olha para a distorção, seu campo fabrica mais condições nas quais a distorção é o tema recorrente. Quando você olha para a faísca da fonte, por trás de toda a forma, seu campo fabrica condições nas quais ela se torna mais encontrável. É por isso que a visão de alma é a prática fundamental. E porque as outras duas não podem funcionar plenamente sem ela. É isso que as linhagens de sabedoria do seu mundo chamaram de ver Deus em tudo. O benefício da visão de alma não significa que você passa a condescender com o que vê. Você ainda discerne com precisão, ainda estabelece o limite, ainda testemunha claramente que a distorção está presente à sua frente. O que se transforma é o que você contribui energeticamente para o campo. O ser que consistentemente vê a luz por trás de toda forma deixa de alimentar a distorção, e a distorção encontra menos combustível em sua proximidade. As cenas mais desafiadoras tornam-se o terreno de prática mais valioso. A transmissão de notícias entregando catástrofe é terreno de prática. O parente falando a partir de condicionamento herdado é terreno de prática. Seu próprio reflexo num espelho, num dia difícil, é terreno de prática. Sem a visão de alma, você não consegue encontrar o sinal do Criador, quando a discórdia está à sua frente. Com ela, a discórdia se torna a porta, e a prática torna-se autorreforçadora. Essas três práticas não são separáveis em sua forma plenamente encarnada. Elas se tornam uma única prática, com três faces. Um ser que vê o Criador em toda parte, retorna ao Criador constantemente, e serve apenas através da conexão ativada com o Criador. O nó de recepção é construído pela repetição, não pela intensidade. Este é um dos segredos operacionais que a velha densidade trabalhou arduamente para obscurecer. Porque seres que o compreendem não podem ser descarrilados pelas intensidades fabricadas do campo externo. Um ser que trabalha com as três práticas ao longo de semanas e meses torna-se uma presença marcadamente diferente na Terra. As pessoas sentem a diferença, sem saber o que estão sentindo. Espaços se reorganizam sutilmente em torno de tal ser.
Conversas se esclarecem. A discórdia encontra menos apoio. Este é o andaime prático de um ser que deixou de esperar que as condições externas se organizassem primeiro e começou, no tempo presente, a liderar sua própria vida sob a direção do Criador. Esta é a liderança soberana em sua forma operacional. Esta é a arquitetura sendo pedida agora. A fase de divulgação em que seu mundo está inserido requer seres posicionados nesta configuração exata, em lugares que nenhuma autoridade titulada pode preencher, realizando o trabalho que apenas seres autogovernados podem fazer. O chamado foi emitido. As condições estão dispostas. O protocolo está em suas mãos. O que trouxemos a vocês nesta transmissão é a arquitetura completa do que está sendo pedido. O restante pertence a vocês para percorrer, queridos. Eu sou Valir e estou honrado por ter estado com vocês hoje, a serviço da sua lembrança.